Olha, o policial, ele nunca, você é policial, você nunca deve cometer o erro de sanção, contar o seu segredo. Porque às vezes você tem uma aparência rude, né? Forte, que amedronta. Mas o criminoso quer saber se você é aquilo ali ou se você é um menino. Se você tem medo dos criminosos, porque os criminosos se borram de você. Eles querem saber de onde vem essa força, porque eles têm medo de você e você não tem medo deles. Por que você persegue eles e eles são perseguidos? Então, o policial, infelizmente, eu vou falar isso, não sei o que vão dizer, mas se for uma psicóloga ética, que é muito difícil, mas é difícil porque a cafetinagem só formou prostituta e filhos deles na área psiquiátrica, tudo pra botar a gente como maluco. Aí eu digo assim, eu nunca tive amizade com piranha na minha vida, eu não gosto dessa gente. Deus me livre, eu não tenho amizade com adúltera, não. Eu não vou falar o que com ela. Ela vai dizer que traiu o homem, que tá com um homem casado, eu vou dizer que coisa horrível. Eu não quero amizade com você. Aí tava querendo me impor transtornos de convivência. Porque eu não convivo bem com prostituta, adúlteras, cafetões. Eu não convivo bem com nenhum criminoso, eu convivo bem, né? Aí tava querendo me botar transtorno, que eu tenho que conviver bem com prostituta. Parece piada, né? Mas quase que eles me internam no sanatório com isso aí. Então não é tão engraçado. Até agora eu tô rindo, lógico. É piada, né? Parece, mas é uma piada trágica. Porque com esses argumentos, eles iam tentar me internar no sanatório. Com esses argumentos, eles botaram minha mãe doida, como doida. Com esses argumentos, queriam trazer transtorno até pro meu filho, porque todo mundo é transtornado que não gosta de prostituta. Eu não gosto dessa raça. Nunca gostei. Porque eles nunca prestaram, eles nunca valeram nada. Nunca, eles nunca prestaram. Você põe uma piranha dentro da sua casa com a amiga, ela dá em cima do teu marido. E induz ele a mentir para você, porque ele foi atraído como um peixe. É um peixe. Ele tá nadando bonitinho lá no mar, todo contente, naquele imensidão de mar. De repente aparece uma rede. E aquela rede pesca ele. E ele tenta se livrar daquela rede e ele não consegue. Ele vai se debatendo até morrer. Quando ele perde as forças, ele se rende. O peixe. Aí ele se rende, aí ele fica ali só sangrando e agonizando. Depois joga o gelo para conservar a carne até ser degustada num restaurante ou outro lugar. Essa é a vida dos homens. A vida de um peixe. Ele tá nadando feliz, né? Contente. De repente, uma iscazinha saborosa, inocente, tão pequenininha. Uma coisa tão pequenininha que eu engulo isso aí de uma vez só, igual meu cachorro comendo um pedaço de bolo. É uma bocada só. Enquanto eu tô comendo a segunda pedacinho, ele já comeu tudo. E já tá perto de mim pedindo mais. Olha, uma iscazinha, um camarãozinho saudável ali. Aí o peixinho falou, isso aí vai me fazer mal? Uma iscazinha dessa? Pois tinha um anzol ali e agarrou na garganta do peixe de tal forma. De repente ele foi puxado com uma violência. Não adianta ele puxar para trás que rasga a garganta, o céu da boca dele, sei lá qual parte. A boquinha dele. E ele se rende. E ele é puxado e arrastado para o barco. Chegando lá, ele tira o anzol, joga ele numa caixa de isopor, joga gelo, ele começa a sentir frio. E ali ele vai morrendo, vai congelando e morre. Essa é a vida dos homens, eles são atraídos. A prostituta, ela tem uma atração hipnótica, né? Só o fato de saber que é prostituta
certo? É o oferecimento, né, sexual, que foi tá na realidade psíquica dos homens de Adão e Eva. Porque Eva, ela vem com Deus. Deus já tinha dado tudo ele, trabalho, quer dizer, um homem centrado. Um homem centrado, não está pensando em mulher, não. Ele está preocupado com o trabalho, ele está preocupado com tudo, menos mulher. Tudo, menos mulher. Esse é o homem. De repente, Deus decide e fala, olha, tô achando... A mesma coisa de Abraão. Abraão também falou, ó, não é bom que Isaac fique só. Falei uma disjuntora, entre aspas, estou falando, conjecturando. Vou buscar uma mulher pro meu filho, já tá com 40 anos. Aí Deus falou, epa, não é bom que esse rapaz aí esteja sozinho, vou fazer uma mulher para ele. Mas eu vou fazer carne da carne dele, porque com tudo que eu dei para esse homem, que eu dei o planeta Terra, isso aqui tem riqueza, tem tudo. Já quiseram tomar lá o sol, o céu, você imagina o Lúcifer, um terço dos anjos, já quiseram tomar o céu, você imagina isso aqui, com esses ouros, essas riquezas, tudo que eu faço é bonito? Deus, conjecturando Deus. Mas uma conjectura pertinente, sem nenhuma blasfêmia, certo? Aí Deus falou, poxa, eu fiz tudo isso aqui lindo e maravilhoso. Se eles quiserem tomar o céu, vão querer tomar isso aqui. Isso aqui é perto do céu, isso aqui é um lote. O Éden é um lote, meio lote. Muito, né? É um meio lote, o Éden, perto do céu. O diabo já me deu um trabalho lá. Os anjos batalharam e eu expulsei o infeliz e ele hoje é o diabo. Então, já dei isso tudo aqui para Adão. Adão é um semideus, como está em Salmos 8, para não dizer que eu estou blasfemando. Adão foi feito um pouco menor do que Deus, de honra e de glória o coroaste, deste domínio sobre as obras das suas mãos, tudo puseste aos seus pés, ovelhas, bois, tudo. Fizeste um pouco menor do que Deus. O homem é um pouco menor do que Deus. Se eles fizeram isso lá no céu, conjecturando Deus, vou fazer pior aqui. Então eu vou me assegurar desse negócio. Eu vou fazer uma parceira para ele, uma mulher para ele, que vai ser equivalente a uma amiga, uma irmã, mas ela vai ter uma função de esposa. Que é esse negócio esposa? Esposa é um negócio que eu criei, que é uma mulher que vem de um homem, e eles passam a sentir um sentimento um pelo outro, né? E eles vivem a vida toda juntos. Eles vivem a vida, a corda e a caçamba. Eles vivem junto a vida. Para tudo que eles vão fazer, é um pensando no outro. Eu vou fazer eles como uma transmissão mental, telepática. Ele vai pensar nela, imediatamente ela vai pensar nele, e ele vai pensar nela, e os dois vão ficar nessa sintonia. Um pensando, eles vão chamar isso de amor, que é amor. Mas eu sou amor, eu sou Deus. Mas isso é amor. Porque um vai cuidar do outro, um vai zelar pelo outro, um vai obedecer e tal. Ela vai ser submissa. Vou fazer esse negócio, vai ser bom. Mas eu vou fazer ela da carne dele, para não haver risco dela trair ele, como Lúcifer fez comigo lá no céu. Eu vou tirar ela da costela dele, vou fazer uma célula tronco. Daqui a mais de 5.000 anos vão descobrir o que é célula tronco, mas aí já tá quase no fim da Terra. Mas aí eu vou fazer uma célula tronco, vou desenvolver da costela uma mulher para ele. Pronto, fez. Fez a mulher. Para Adão. E ela vai ser de confiança de todos os homens, porque ela vai se casar com Adão, mas ela é de confiança de todos os outros homens. Alvo de admiração por todos os outros homens. Porque é uma mulher honesta, digna, fiel, inquestionável. Vou fazer esse negócio. E fez a mulher. Então, o homem, ele deve ter preocupação com a prostituta. Porque toda prostituta é uma psicóloga. Ela vai extrair de você informação igual Dalila fez. Sansão,
Ah, me conta, Sansão. Poxa, eu tô aqui com você. Tô junto de você. Me conta, Sansão. Da onde vem essa sua força descomunal? Sansão é uma coisa incrível. Você matou um exército com uma queixada de boi, Sansão. Você é muito forte, Sansão. Me conta, Sansão, conta aquilo que tá no fundo do seu coração. Policial, me conta. Você tem medo? Você sente medo? Me conta o que está dentro da tua alma, no teu coração, aonde é insondável. Me conta, Sansão, como eu consigo fazer você ficar fraco para eu contar para os seus inimigos e seus inimigos matar você, aprisionar você, humilhar você, envergonhar você, Sansão. Me conte, Sansão, me conte o segredo da tua força, Sansão. Teve uma hora que ela fez tanta pressão querendo saber disso que ele abriu o coração, ele se rendeu, igual peixe. Ele se rendeu e falou, tá certo, eu vou contar. Ele fez algumas brincadeiras, enganou ela. Tá certo, eu vou te contar. Se você cortar meu cabelo, eu fico fraco, como qualquer homem. Imediatamente ela foi lá nos bandidos, no PCC, foi lá no Comando Vermelho de hoje. Equivalente, filisteu. Foi lá no Comando Vermelho, no PCC e disse, foi lá no cafetão e disse, corta o cabelo do PM, do civil, do federal, que ele perde a força. Tá bom. Você não pode ter relação com prostituta, mas a Bíblia inteira te alerta sobre isso. A Bíblia inteira, ela vai exercer a natureza dela, ela tá viva, porque ela entra em comunidade, ela transa com o bandido tá lá preso, tá precisando descarregar, chama ela. Ele não vai contar comigo, não vai contar com a moça tradicional da outra família, nenhum deles conta com a gente, nenhum deles. Se esse Epstein provavelmente teve moças tradicionais, a força. Nenhuma vai. Agora, as prostitutas brasileiras todas estiveram lá. Então, certo como Deus vive. E eles estão encobrindo, estão resguardando as prostitutas brasileiras. E é porque muitos deles, quando fogem, mudam face, se estabelece aqui, se casa com uma prostituta, né? Bem-sucedida. Tá cheio de prostituta bem-sucedida, que casou com o prefeito, casou com o vereador, já tem um nome, já é viúva de policial, viúva de delegado, já tem filho deles, aí se casa com esses criminosos. E vive aqui no Brasil. Então, eu tô sentindo que nesses crimes sexuais se preservam muito brasileira. E brasileira é imunda no sexo. A prostituta brasileira é imunda. Se ela apela do jeito que ela apela com os policiais que ganham no máximo 10 mil, 11 mil reais, você imagina um cara que pode pagar em dólar, que 10 mil dólares são 70 mil reais, tudo são 7 vezes mais. Ela deve apelar muito lá nos Estados Unidos, mas muita coisa. Deve se submeter a coisa chocarrice do homem ficar falando, meu Deus, pior do que um cachorro no cio. Sabe, deve ser coisa degradante mesmo, né, em troca desses dólares. Porque o que elas fazem aqui, elas devem fazer pior lá fora. Pior, muito pior. E elas são exportadas, porque elas são conhecidas no mundo inteiro, elas são exportadas para essas festas, mas estão preservando a prostituição brasileira. Porque aqui deve ser lugar de esconderijo deles. Quando eles cometem os crimes lá que estão para ser presos, eles fogem para cá. E aqui eles têm estrutura para sobreviver aqui, no Brasil. Eles não se livram do sotaque. Mas a face toda mudada. E casado tudo com piranha. Todos eles se casam com piranha. E forma família. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, policial, não abre o seu coração. Você casou com piranha, você casou com Dalila.
As características da prostituta que procura um relacionamento com um homem só são as características de Dalila. De outra forma, ela vai para a esquina. Sair com todos irrestritamente por dinheiro. Quando ela continua sendo uma mulher sem ética, sem moral, sem decência, mas fica atrás de você numa relação parecida com uma relação tradicional, homem e mulher tradicionais, você desconfia, não é a natureza dela. Tem crime. Ela ganhou dinheiro para ferrar a sua vida. E o casamento, os filhos agregam no personagem. Agrega filhos, tudo vai agregando no personagem dela para matar você. Dalila montou uma tenda, ela recebia sanção na casa dela, ela tinha funcionários, ela ganhou várias moedas de prata de todos os príncipes dos filisteus, ou seja, que vários senadores, deputados, juízes, para perseguir você. Então você não deve confiar em prostituta, não deve confiar, e você vai reconhecer ela pelo sexo e pelas pessoas que ela anda. O mau caratismo dela. Você vai identificar pelo cafetão que está do lado dela. Não se empolgue com sexo. Sexo você tem. Você encontrando, você é policial, você encontrando uma moça decente, você vai ter sexo todo dia com ela, vai viver a vida toda tranquilo com ela. Você tem que sair desse circuito do cafetão. Sair desse... Foi o que eu fiz. A luta minha foi tremenda. Porque eu saí desse circuito dele, de amizade e relacionamentos. Não, eu quero o que tá lá, não quero vocês. Eu quero outras pessoas para me relacionar, não vocês. Amizade, eu não quero vocês para relacionamento íntimo. Você tem que sair do circuito e agora tá mais fácil porque eles já foram identificados. Tá mais fácil para você encontrar a sua mulher, uma mulher bacana, tradicional. Sair do circuito, porque toda prostituta trabalha assim. Toda prostituta que quer relacionamento único com um homem só é Dalila. É a personalidade de Dalila ali.